E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, seguimos aqui com a nossa playlist Aprendendo a Defesa Francesa. Que loucura! Hoje a gente vai ver aqui como jogar contra a variante do avanço quando o nosso adversário joga o lance A3. Então te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e vamos surpreender os nossos adversários com a francesa agora! Então, pessoal, aqui estamos nós e já estamos com a estrutura da francesinha aqui no pedaço. Como a gente vai ver a variante do avanço com a variante A3, vamos chegar nessa posição para entender o que está acontecendo. Como que consiste a variante do avanço? Vocês já conhecem muito bem, já saiu nas playlists anteriores, né? As brancas jogam com E5 e agora fecham o centro totalmente. E aqui a gente faz a ruptura típica número 1. Qual é ela? C5. Nessa posição, a ideia das pretas é tentar quebrar aqui o centro. As brancas jogam com C3, reforçando o D4, cavalo em C6, cavalo em F3 e dama B6. E chegamos na posição chave para o estudo da francesa, né? Por quê? Porque a gente já sabe que nessa posição as brancas têm três principais variantes. Quais são elas? Bispo em E2 já saiu na playlist, bispo em D3 já saiu na playlist e hoje a gente vai ver a variante com A3, que inclusive é uma das variantes mais complexas para jogar para quem tá de pretas, né? Então vamos tentar entender ela com detalhes. Bom, como que consiste isso? Quando as brancas jogam o A3, a ideia das brancas é jogar B4, tá? Para tentar fazer com que as pretas definam o centro super rápido. E aqui, um dos lances mais interessantes para jogar com a francesinha é cavalo em H6. Que leva para aquelas ideias, né, de mandar o cavalo para F5, apertar muito o ponto de D4. E aqui, como a gente viu já na variante com bispo em E2, quando o adversário de brancas toma em H6, já fica feliz. Porque agora as pretas já vão ficar melhores aqui, porque tem aquele plano de tomar o peãozinho de B2 intermediário atacando a torre. E essa posição é melhor para as pretas, tá? Uma variante possível aqui, para a gente aprofundar um pouco mais, para ver como que a gente fica melhor nessa posição, seria o teu adversário jogar agora o lance bispo em G7, que traz um ataque aqui na torre de H8. Então, o melhor lance para as pretas é só tomar o bispo, mantendo agora o ataque aqui na torre de A1. E as brancas vão ter que defender com um lance, por exemplo, como o cavalo de BD2. Agora a dama defende aqui, mas está caindo em C3 e essa posição é muito, muito vantajosa para as pretas, tá? Porque as brancas têm muitos problemas aqui. Pressão agora no ponto de D4 com o cavalo, com a dama, com o peão. Logo em seguida, as pretas já estão fazendo roque e jogando F6 para quebrar o centro. É muito boa a posição. Claro, bispo por H6 é um erro do nosso adversário, né? Então, se o seu adversário tomar em H6, já fica feliz. Já tá melhor. Mas como nada é tão fácil nessa vida, não vai acontecer muitas vezes esse lance. O lance mais jogado para as brancas aqui é o lance B4, onde as brancas já forçam aqui uma decisão das pretas para tomar no centro, né? Tomar em D4 e decidir esse centro logo. E nessa posição, o lance mais jogado, sim, a recomendação é tomar o peão de D4. E aqui existem duas variantes, tá? A variante principal, onde as pretas tomam de peão e fecham o centro, e a variante intermediária, que seria bispo por H6. Agora esse lance funciona, tá? Vamos ver as duas, depois a gente vai ver a tomada aqui de D4. Por que que esse lance funciona? Porque agora não tem mais dama por B2 intermediário. E essa variante leva uma posição bem interessante, tá? Não precisa ter medo de jogar aqui com os peões dobrados, o melhor lance agora é tomar aqui. E a partida segue agora com a fechada aqui do centro e o lance bispo em D7, aguardando o desenvolvimento das peças das brancas, tá? Nessa posição, o lance mais jogado aqui é o lance bispo em E2, as brancas já preparam um roque. E agora a gente joga o lance bispo em G7, a gente vai preparar o roque, vai jogar com torre C8 e F6, quebrando esse centro super rápido, é uma posição boa de jogar. É tensa, mas é boa. Olha lá, pode jogar o roque, cavalo em C3 desenvolvendo uma peça aqui e agora F6 direto. É uma posição bem interessante, é complexa, tá? Mas dá jogo bom para as pretas aqui. Um plano que a gente pode ter, né, é tentar apertar o ponto de E5, que a gente já tá fazendo, jogar com torre C8 e em algumas variantes até com torre E8 e tentar preparar uma ruptura com E5. São ideias que tu pode utilizar, né? Então essa variante é uma variante interessante pra gente ter em mãos, né? Mas o lance mais jogado depois dessa captura, ao invés da captura em H6, que é uma variante que vocês podem se deparar às vezes, é fechar o centro mesmo. E nesse caso, a gente vai para a linha principal aqui, cavalo em F5, que era o plano de levar o cavalo para H6 e F5 para apertar D4, né? E nessa posição, as brancas jogam bispo em B2, que é a ideia do B4, né? Liberar a casa de B2 para o bispo ser o defensor aqui do peão central. E agora, Rafazinho, como jogar nessa variante? Então, aqui a gente vai jogar o lance bispo em D7,
E nesse momento existem duas principais variantes que as brancas podem utilizar, tá? São elas, bispo em E2 e G4. Bispo em E2 é a variante que vocês vão se deparar na maior parte das vezes, né? É o lance mais frequente, mais natural. Joga o bispo em E2 para fazer o roque, mas vocês podem ter alguns adversários que estão um pouco mais preparados e mais agressivos, que podem querer jogar o G4. E a gente vai aprender como jogar contra as duas, tá? Vamos ver a principal. Bispo em E2. Se o teu adversário jogar o lance bispo em E2, a gente vai seguir agora aqui com o lance bispo em E7, um lance natural de desenvolvimento, preparando o roque. Nessa posição, pode jogar agora roque e roque, tudo defendido, e nesse momento o lance mais jogado para as brancas é muito natural, dama D2, que traz a ideia de cavalo em C3 e conectar as torres, finalizando o desenvolvimento. Nesse caso, a gente vai jogar imediatamente a ruptura típica número 2, muito importante lembrar dela, F6. Pressionando aqui o centro, né? Se o teu adversário for bonzinho, e vai acontecer algumas vezes, tá? O teu adversário vai tomar aqui em F6. Nesse caso, bispo por F6 e tá lá. O ponto de D4 é um problema muito grave agora na posição das brancas, porque o teu adversário tomou em F6. E isso pode acontecer, já aconteceu comigo muitas vezes, tá? Então tem que estar sempre preparado para ficar com essa vantagem aqui. Outra ideia que pode surgir é o teu adversário manter o centro trancado, tá? E jogar nessa posição um lance como torre D1, que é um dos lances mais fortes aqui para as brancas, reforçando a defesa do centro. E nesse momento, a gente tem várias formas de jogar aqui, tá? A gente pode simplesmente tomar o ponto de E5, que é uma linha muito interessante, tá? Depois da tomada aqui, retomada do peão, observem que surge uma pressão aqui no ponto de F2 e a coluna F está aberta. E esse vai ser um dos planos estratégicos para as pretas utilizarem aqui. Então a gente pode utilizar esse plano, né, tirando o cavalo em alguns momentos, até cavalo H4 pode estar vindo para invadir aqui a casa de F2. Outras ideias que a gente pode ter é jogar a torre C8 e tentar jogar pela coluna C, ou até temas onde a gente pode preparar uma dobradinha aqui na coluna F. Então é muito rica a posição, tu pode utilizar ela de várias formas, né? É uma posição muito boa de jogar de pretas. E vamos então para a variante de G4. Rafaelzinho, tu falou que tinha uma variante aí com G4. Então, a variante com bispo E2 é mais ou menos aquilo que a gente viu. A gente abordou as principais variantes. E aqui tem essa ideia de G4. Se o teu adversário estiver um pouco mais preparado e for um pouco mais agressivo. Rafael, o que eu faço nesse caso? Então, quando o teu adversário joga G4, a ideia sempre que vem na minha cabeça, quando eu lembro desse lance ou alguém joga esse lance, é invadir a casa de F4. Essa é a memorização que a gente tem que ter. Mas, Rafael, como assim? Como invadir F4? F4 fica muito fragilizado quando o nosso adversário joga G4. Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar o cavalo para E7, vai mandar o cavalo para G6 e cavalo F4. Olha lá. Esse é o planinho, hein? Típico e direto. Nessa posição, o lance mais jogado para as brancas é o lance cavalo C3 e aqui tem outra sutileza. É uma linha aguda, né? O plano das brancas agora é botar o cavalo na casa de A4, tocando a dama e depois botar o cavalo em C5, bloqueando tudo. Nesse caso tem um lance que a gente não pode esquecer aqui, que é o lance cavalo A5. Esse lance é muito, muito importante para que a gente controle a casa de A4. Para que as brancas não consigam jogar esse lance, né? Mas, Rafael, aqui tu tá dando um cavalo. Então, tem um bispo caindo lá do outro lado. Inclusive, se tomar aqui não é uma boa variante para as brancas, tá? Porque agora a gente vai tomar aqui o bispo. E tem uma pressão agora no cavalo aqui também, logo em seguida tá vindo torre C8, pressão pela coluna C. Essa posição vai ficar muito melhor para as pretas, tá? Se o teu adversário for ousado e jogar o lance cavalo em A4, agora é só tomar aqui, dama por cheque e cavalo C6, e nessa posição as pretas estão muito, muito melhores. Por quê? Pressão na torre, pressão agora no ponto de D4, logo em seguida tá vindo bispo E7, torre C8 e roque, e o jogo das brancas acaba sendo muito mais difícil, tá? Porque o rei ainda tá no centro, as peças estão um pouco descoordenadas, o cavalo aqui tá solto, o peão de G4 não faz mais sentido. Então essa posição seria muito melhor para quem tá jogando de pretas. Então, se o nosso adversário, depois do cavalo A5, se o nosso adversário tomar aqui, é só tomar em B2 e correr pro abraço, já estamos melhores. Mas, claro, como nada é tão fácil nessa vida, o lance mais jogado para as brancas vai ser cavalo D2, um lance super lógico, tá, o mais forte, que controla o tema de invasão também aqui na casa de C4, que as pretas têm. E nessa posição a gente vai seguir jogando então com o lance torre C8, apertando a coluna C, com ideias no futuro talvez de invadir aqui a casa de C4 também. As brancas vão lutar contra a coluna C, vão jogar torre C1, é o lance mais jogado também. E agora cavalo G6 a gente vai fazer o nosso planinho de mandar o cavalo para a casa de F4, e aqui vai depender muito do nível do teu adversário, tá? Tem uma ideia aqui que é muito forte para as brancas, mas é muito sofisticada, que, claro, o jogo fica equilibrado, fica interessante para os dois lados, mas não vai acontecer na grande maioria das partidas, principalmente vai jogando na internet blitz, né? Só se tu pegar um jogador muito preparado, que a ideia é jogar dama E2 para tentar controlar a casa de F4 com a dama.
Caso o teu adversário jogue isso, já vou preparar vocês, né? Se ele não jogar, invade a casa de F4 e estamos bem. Mas se ele jogar, o melhor lance aqui é bispo em E7. Dama em E3, controlando a casa de F4 e agora roque. E essa aqui é uma posição super, super rica também, muito interessante de jogar, tá? Uma continuação possível aqui para as pretas é botar o cavalo na casa de C4, tem esses temas, né, quando toma, abre aqui a diagonal, o bispo pode vir para a casa de C6, parece muito bom. Tem outras ideias aqui de jogar com F6, a ruptura típica número 2, onde a gente pode também abrir a coluna F, tentar pressionar a coluna F, vai ter ideias de cavalinho F4 também, e tem muitos planos, é muito rica a posição. Sempre que o teu adversário tomar aqui, tu tá tomando o bispo e pressionando muito na coluna C, e é uma posição muito, muito interessante. Tá aí, pessoal. São as principais variantes que a gente pode abordar, né, da linha quando as brancas jogam o lance A3 contra a nossa francesinha do avanço. Então, pratiquem essas variantes, treinem elas, experimentem, treinem ideias e planos de meio jogo e tá lá. Vamos seguir então na nossa playlist. No próximo vídeo, a gente vai abordar aqui a variante Tarrasch, quando as brancas jogam o cavalo em D2, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!